Viva São José! Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de meditação na nossa caminhada do Retiro Quaresmal. Que coisa boa! Hoje, já no meio dessa quinta semana da nossa Quaresma, realizarmos essa pausa para contemplarmos a vida, a missão, o exemplo, o testemunho do justo São José. Convido você, nesse momento, a procurar um local adequado para a sua oração, para a sua meditação. Preparar esse lugar também de maneira adequada, com a imagem de São José ou de outro santo da sua preferência, da sua devoção, também uma vela, uma Bíblia. Isso tudo pode te ajudar a dispor-se para o encontro com o Senhor. Também pacificar-se, procurando se livrar dos barulhos, dos ruídos que possam porventura te interromper, te atrapalhar nesse momento da oração. A oração cristã, ela pede uma atenção especial, seja para o local onde nós rezamos, ele merece uma atenção especial, como o tempo que nós dedicamos para a oração, ele também merece uma dedicação especial. Também a nossa postura, o nosso corpo, com a nossa mente, o nosso espírito, os nossos sentidos, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, tudo isso está implicado, tudo isso faz parte do momento da nossa oração. Por isso é preciso estar inteiro para colocar-se diante da presença do Senhor. E nesse sentido que nós queremos aqui, bastante compenetrados, traçar sobre nós o sinal da cruz, abrindo-se, portanto, a esse mistério da Santíssima Trindade, desse Deus que se revelou nas três pessoas e, de modo consciente, traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento o pedido da graça que desejo alcançar ao longo dessa quinta semana do tempo da Quaresma. Senhor, concede-me ânimo e generosidade para em tudo amar e servir, sendo fiel, permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da tua vitória. Permanecer na luta para participar da vitória. E assim, nesse primeiro momento, ainda na nossa oração preparatória, vamos fazer o oferecimento, oferecendo ao Senhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas ações, tudo aquilo que está presente na minha mente, no meu coração, nesse momento, eu ofereço para que Deus possa, segundo o seu Espírito, iluminar e transformar, principalmente minhas preocupações e também os obstáculos que venho encontrando ao longo dessa minha caminhada. Também ofereço ao Senhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, meus desejos, todas as minhas operações, para que Ele possa ordená-los, para que tudo seja para o serviço, o louvor e a adoração da sua divina majestade.
Hoje a Igreja celebra a solenidade de São José, o esposo da Virgem Maria. Por isso nós vamos visitar o texto que a Igreja nos propõe hoje, para que esse texto bíblico ele possa trazer luzes para esse nosso momento de oração. Na festa de São José, nós temos duas propostas de leitura, uma tirada de Lucas e a outra retirada de Mateus. Nós vamos meditar a de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 até o 21 e depois o versículo 24. E a palavra de Deus nos diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Você pode pausar esse vídeo e revisitar esse texto, pelo menos mais uma ou duas ou três vezes. Cada vez que nós relemos o texto, nós somos capazes de prestar atenção em novos detalhes. É a palavra de Deus, segundo o seu Espírito, que vai como que tocando o nosso coração, chamando nossa atenção, nossa percepção, nossa sensibilidade para detalhes que numa primeira leitura somente não fomos capazes assim de absorver. E é claro que tudo isso lança luzes para o nosso momento de oração. São José, esposo da Virgem Maria. No meio da nossa quinta semana do tempo da Santa Quaresma, temos hoje o convite para celebrar a solenidade de São José. É um convite que a Igreja nos faz hoje para que cada um de nós possa repousar os seus olhos sobre a imagem, a figura, a missão do querido São José. Hoje nós contemplamos a José como o esposo da Virgem Maria. São José ainda possui uma outra festa, que é em 1º de maio, onde nós o contemplamos a partir da figura ou da imagem do operário e do trabalhador. Mas hoje nós queremos contemplá-lo como o esposo da Virgem Maria, como o chefe da Sagrada Família.
São José que recebeu, nessa festa de hoje, o título de patrono de toda a nossa Igreja Católica. São José é o padroeiro de toda a Igreja Católica. A ocasião de hoje, ela também nos permite viver uma espécie de pausa no meio dessa última semana da nossa caminhada quaresmal, para, de algum modo, contemplar a bonita ação que Deus realiza em favor do seu povo, pois o Filho que vai nascer, Jesus, ele terá um pai e uma mãe muito concretos, que lhe darão um nome e uma existência civil. Os evangelhos vão declarar que Jesus, ele vem da raça, da descendência de Davi, segundo a carne, com todos os direitos que um descendente tem, que evidencia, portanto, que a salvação que Deus sempre realiza no meio de nós, no meio do seu povo, ela nunca acontece sem a colaboração do ser humano. Deus nunca nos salva sem a nossa cooperação. Poderia fazer isso, mas parece que não quer. Deus, ao longo da história, se revelou como Deus que quer nos salvar, mas quer nos salvar a partir e com a nossa cooperação. Naturalmente, José terá uma grande responsabilidade em tudo isso. E se nós consideramos que a palavra responsabilidade, ela de algum modo tem a ver com aptidão e habilidade, por ser capaz de responder a algum tipo de demanda, José vai deixar-se, portanto, formar e assumir essa tarefa, e ele sempre fará isso ao lado de Maria Santíssima, ajustando-se, portanto, como homem justo. José vai assumindo na sua própria vida os propósitos que Deus tem para com ele. Com efeito, se ele não tivesse uma profunda experiência de Deus, José com certeza não teria condições de assumir esse projeto tão grande, que iria mudar por completo a sua vida, a vida de Maria e a vida dos dois como um casal. Por outro lado, nós não duvidamos que José com certeza tinha sonhos, tinha vários sonhos. Os sonhos de construir a sua própria casa, os sonhos de acolher sua esposa, os sonhos de ter uma casa simples, do seu jeitinho, lá na sua terra, com as coisas que com certeza ele desejava ter, do modo como ele sabia fazer, porque José tinha uma profissão, conforme a tradição nos informa, ele era carpinteiro. Provavelmente José sonhava dia e noite com essa nova família, com os seus filhos que poderia ter, com a educação dessas crianças que ele com certeza poderia dar, com os cuidados que teria, seja para com sua esposa Maria, seja para com os seus filhos. Por isso, é perfeitamente compreensível que José tenha ficado inquieto quando soube da gravidez misteriosa de Maria. Quanta angústia, quanta inquietação, quanta perturbação, porque José tinha tantos sonhos e de repente parece ver esses sonhos todos indo ladeira abaixo, como tantas vezes falamos. Não deve ter sido fácil mudar tanto e tão rápido.
de modo que ele teve que abrir mão dos seus próprios sonhos, abrir mão e espaço na sua própria vida, na estrutura da família, para um sonho maior. José abre mão dos seus pequenos sonhos para sonhar grande, para sonhar o sonho de Deus. Não deve ter sido simples, porque não era apenas uma questão de acreditar ou não nas palavras de Maria. Era muito mais do que isso. Era a palavra com P maiúsculo, era o Verbo que estava se encarnando e que iria nascer do ventre de Maria. Veja, meus irmãos, que era muito mais do que acreditar ou não nas palavras de Maria, querer saber se ela estava ou não dizendo a verdade. Havia um mistério muito mais profundo, saber que Maria estava grávida do Verbo eterno. Maria estava grávida da palavra de Deus que ali no seu ventre estava se encarnando. Grande é o sonho de Deus, e José, abrindo mão dos seus sonhos para sonhar o grande sonho de Deus, o sonho da nossa salvação. Muitas coisas com certeza se passaram na cabeça de José. Deixemos-nos ficar por um tempo aqui, cheios de dúvidas e inquietações com José. Tantas vezes as dúvidas e as inquietações, as perguntas de José são também as nossas dúvidas, nossas perturbações, nossas inquietações. Não abandonemos José nesse momento da dúvida. Fiquemos um instante com ele. Mergulhemos por um instante nas suas dúvidas. Quantas vezes nós também temos sonhos, nós também temos projetos, nós também temos anseios, e quantas vezes, por algum motivo, esses sonhos não acontecem, nossos projetos não caminham, a vida faz uma reviravolta e muitas das vezes nós não compreendemos o que está acontecendo e tudo isso nos angustia, tudo isso nos inquieta, tudo isso nos perturba. É esse o lugar que José experimenta ao saber da gravidez de Maria. Esse é o lugar que eu e você tantas vezes também experimentamos nas reviravoltas que a vida tantas vezes nos dá. Fiquemos um instante com José nesse momento das suas inquietações. Contemplemos por um instante com José suas dúvidas e suas angústias. Sejamos para José uma simples presença, sem invadir, sem questionar, sem perguntar nada, apenas permaneçamos com ele no silêncio, oferecendo a São José a nossa companhia fiel e discreta. Ofereçamos a São José o nosso apoio, a nossa profunda admiração. Olhemos para esse homem com um olhar de profunda admiração. Afinal, nós sabemos que José era chamado o homem justo. Justo porque teve de sair da sua terra, deixar a sua casa, abandonar sua família, seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, para andar pelo mundo,
atrás do sonho de Deus. Vai fugir de reis, vai mudar de cidade. José vai passar em terras estrangeiras, vai montar e desmontar muitas vezes a sua carpintaria. José vai precisar sustentar a família sem saber bem como fazer isso. José vai ser guiado por sonhos para poder realizar o grande sonho de Deus. Juntos, José e Maria vão ver reis, magos, de quem nunca tinham ouvido falar. Juntos, José e Maria vão testemunhar a alegria de pastores. José e Maria vão contemplar a alegria das pessoas pobres, simples do campo, naquele lugar humilde. Juntos, José e Maria vão ouvir a notícia da morte dos inocentes, recém-nascidos, e vão com certeza se comover ao pensar na tristeza de tantos casais que perdiam ali seus filhos pela maldade de Herodes, que procurava matar o menino assim que ele nascesse. Tragédias, dor e lágrimas, de um lado, muito presentes na vida de José e Maria, mas também tanta ternura, confiança e proteção em Deus eles também experimentaram. Agora, com os olhos simples da nossa imaginação, vejamos quantas vezes os olhares se entrecruzaram entre José e Maria, sem que nenhum dos dois entendesse nada daquilo que estava acontecendo. Contemplemos com o olhar da nossa imaginação. Tenhamos em conta quantas vezes bastou um silêncio entre eles para que imediatamente começassem a fazer o que fosse necessário. Consideremos quantas vezes em que tudo parecia caminhar numa direção e de repente tiveram que mudar de rumo, andando na direção daquilo que não conheciam. Deixemos os nossos olhos contemplarem aí. Certamente virá a nós uma pergunta muito forte, imperiosa, no meio de tantas idas e vindas, de caminhar sem saber para onde e por quê. Poderíamos aqui nos perguntar: que amor é esse? José era um homem honesto, um homem íntegro, cheio de fé e muito consciente. José via as ansiedades tanto da mãe como do menino depois de nascido, e também deve ter guardado, assim como Maria, muitas coisas no seu coração. José compreendeu muito e só foi capaz de fazer isso porque amou muito. Amou e pôde ensinar ao menino Jesus as mesmas virtudes que ele aprendeu, o que era ser um homem digno, um homem cheio de caráter, um homem humilde e de bom coração. Tudo isso que nós afirmamos sobre São José é motivo suficiente para depois compreendermos por que Jesus será capaz
de se apresentar como manso e humilde de coração. O coração de Jesus, manso e humilde, de algum modo foi formado pela humildade e mansidão do justo São José. Quanta coisa nós podemos contemplar a partir da vida, do testemunho de São José. E é curioso que nós dizemos tantas coisas de um homem que na Sagrada Escritura não se tem registro de uma palavra sequer. José aparece nas Sagradas Escrituras sem dizer uma palavra. Tudo o que nós somos capazes de dizer desse homem não vem dos seus discursos, mas vem das suas atitudes. Prestemos atenção nisso. Tudo o que falamos de José não vem de nenhuma palavra. José passa pelas Sagradas Escrituras sem nada dizer, totalmente silencioso. E por que se diz tanta coisa de José? Porque ele comunicou mais do que com palavras, com o exemplo da sua própria vida. Terminamos esse momento da nossa oração, primeiramente com um coração repleto de gratidão, fazendo a Deus, o Pai, uma grande ação de graças, agradecendo a Ele por nos ter dado tamanho dom, o dom da vida de São José como patrono de toda a nossa igreja, como dom para a igreja e como dom para o mundo. Da pessoa de José, esposo da Virgem Maria, deixemos-nos interpelar, sentindo, saboreando internamente tudo aquilo que nos vem nesse momento da oração. Saboreemos esse momento na presença de Deus, contemplando a vida de São José. Deixemos que Deus nos interpele, que Ele nos provoque, que Ele nos questione, que Ele nos anime, que Ele nos console, que Ele nos impulsione a partir do testemunho de São José que nós contemplamos hoje. Converse com o Senhor a partir da vida de São José. Converse com o Senhor, se perguntando o que São José, com o seu exemplo, com a sua história, me diz hoje. Que sentimentos estão presentes na minha vida agora, ao contemplar a vida desse grande homem? Que sentimentos estão presentes no meu coração? Alegria, paz, ânimo, coragem? Pode ser também tristeza, dor, angústia, porque o exemplo dele pode, de repente, mostrar alguma coisa que eu ainda preciso melhorar e posso melhorar. Acolha tudo isso no seu coração. Consolação e desolação fazem parte da nossa vida de oração, do nosso momento de oração. Revisite esses sentimentos e tome nota no seu caderno daquilo que é mais forte nesse momento. E termine com uma oração de gratidão, agradecendo a Deus pelo dom que é a vida desse grande homem, seja para a igreja, seja para o mundo, seja para cada um de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero terminar fazendo uma oração antiga, que é a oração de São José, pela Igreja, confiando a São José toda a nossa Igreja, para que ela possa sempre caminhar e dar testemunho de Cristo. E cada um de nós, como membros legítimos dessa Igreja, povo de Deus. Por isso termino rezando a oração de São José. A ti, São José, recorremos em nossa tribulação e, cheios de confiança, solicitamos o teu patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que te uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lances um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorras em nossas necessidades com o teu auxílio e poder. Protege, ó guarda providente da Sagrada Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afasta para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assiste-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defende agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Ampara a cada um de nós com o teu constante patrocínio, a fim de que com o teu exemplo e sustentados com o teu auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Que assim seja, que São José interceda por nós e com as bênçãos de São José, o esposo da bem-aventurada Virgem Maria, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, sua casa e sua caminhada quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. E viva São José!